Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me falem no momento que eu posso começar, tá bom? Oi, Cris, boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ai, maravilha. Galera, desculpa estar sem a câmera, é que hoje eu tô doente, né? E aí a gente também teve alguns probleminhas aqui no nosso grupo e eu tive alguns problemas com a minha internet. Hoje não tinha muita coisa cooperando aqui para acontecer, mas muito obrigada, viu, gente, pela participação aqui de vocês e principalmente pela sua, viu, Cris? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós ficamos muito felizes mesmo. E e é isso, gente. Eu vou iniciar aqui, passar alguns recadinhos para vocês. E também, né, aí depois a Cris vai se apresentar e aí ela já pode iniciar, tá? Galera, então boa noite, sejam bem-vindos, tá? A nossa reunião. Juliana, por enquanto não vai aparecer nada mesmo, porque eu só tô falando e a Cris só tá com a tela aparecendo, só tá a câmera dela aberta. Por enquanto não tem apresentação nenhuma, tá? Então, sejam muito bem-vindos à nossa palestra de hoje. E ela vai ser organizada por nós, né? O GCFAS, que é o Grupo de Estudos de Cirurgias de Medicina Veterinária aqui do Centro Universitário de Jaguariúna, em São Paulo, né? Faculdade é pertencente ao Grupo Uneduca. O nosso grupo, ele tem como objetivo trazer conhecimento sobre o mundo da cirurgia para os amantes e os curiosos da área, e eu espero demais que vocês aproveitem a palestra de hoje. Eu vou passar alguns recados sobre a palestra para que vocês mantenham a câmera e microfones desligados e mandem suas dúvidas no chat com a hashtag dúvida ou hashtag pergunta. E elas serão respondidas pelo palestrante no final da palestra. Você prefere assim, Cris? Ou você prefere que, conforme for aparecendo as dúvidas, eu vou lendo? Tanto faz, tanto faz. Se for durante, assim, não tem problema. Pode ser durante mesmo, ou deixar tudo para o final, como vocês costumam fazer. Beleza. E o certificado, gente, ele vai ser enviado um forms no final da palestra para computar a presença e poder para que vocês possam recebê-los. E aí ele também vai ser disponibilizado lá no nosso Instagram, @gcfaz, então é importante que vocês sigam a gente. E não peçam o certificado no fim da palestra, tá bom? É, Muito obrigada, viu, gente, pela atenção aqui rapidinha. Ótima palestra para vocês. E agora a Cris ela vai se apresentar e aí pode iniciar, tá, Cris? Tá bom, Ana, obrigada, viu? Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês me falam se está aparecendo. Tá aparecendo sim. Tá? Prontinho. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, Ana, do grupo de estudos. Fiquei muito feliz quando você me mandou mensagem e por isso que eu escolhi esse tema, né? Vamos lá, vou me apresentar aqui rapidinho, que a gente já está um pouquinho atrasados, né? Bom, meu nome é Cristiane Chalub Celera, eu sou médica veterinária. Atualmente eu sou trainee em clínica e cirurgia ortopédica lá no Cora, que é aqui em São Paulo, né, no caso. Eu faço curso de extensão em técnicas cirúrgicas pelo CETAC e eu sou membro da Ortovio Educacional. Bom, eu escolhi esse tema, displasia coxofemoral, porque na época da faculdade foi um trabalho que eu fiz lá na faculdade e ele que me despertou, assim, a gostar bastante de ortopedia e mais atrás e ver que era muito bacana, né? E por mais, e além disso, né, a displasia coxofemoral, ela é um problema bastante corriqueiro na clínica de pequenos animais, né? Então, quem atua em clínica ou não, com certeza já pegou paciente com alguma manifestação clínica. Então, é importante que a gente saiba cada vez mais como conduzir, como diagnosticar, que é muito importante, saber um pouquinho mais sobre a doença para orientar tutores, porque cada vez mais esses tutores eles vêm com informações já de internet, né? Então, vamos lá. Displasia coxofemoral do diagnóstico ao tratamento. Aqui eu escolhi uma imagem, que eu sei que vocês querem saber um pouquinho mais de prótese de quadril, então por isso que eu já escolhi essa radiografia, só para vocês terem um gostinho aqui no início. Bom, vamos lá. O que é a displasia coxofemoral, né? Bom,
A gente entende que ela é uma doença poligênica, mas ela não é congênita. Isso quer dizer o quê, né? Que ela é caracterizada por diversos genes ali que estão envolvidos na etiologia da doença, né, que foi já bastante elucidada, né, desde 1930 começou a falar sobre displasia coxofemoral e cada vez mais entende que ela é uma doença poligênica e ela não é congênita. Isso quer dizer que o animal ele não nasce com a doença, né? Como eu coloquei aqui, a displasia coxofemoral é uma doença do desenvolvimento, porém ela é uma doença hereditária, né? Ela pode ser caracterizada por uma subluxação ou luxação completa ali daquela cabeça femoral, na articulação coxofemoral, né, entre a cabeça femoral e o acetábulo, e ela se dá por um desenvolvimento anormal da articulação, né? O que acontece, então? Acontece uma disparidade entre o crescimento ósseo e muscular. Na maioria das vezes, o osso ele cresce muito mais rápido que o músculo. Então, aquela musculatura, aqueles tecidos moles e tudo mais, eles não conseguem acompanhar aquele crescimento ósseo e acaba existindo uma frouxidão ligamentar, que esse é o grande problema, assim, inicial da displasia coxofemoral, né? E além desse fator, né, hereditário que a gente tem na displasia, a gente tem uma influência ambiental muito importante, que é a dieta. Eu coloquei aqui um artigo para vocês. Esse artigo ele fala sobre superalimentação e desenvolvimento do esqueleto de cães da raça Dog alemão, os aspectos clínicos e radiográficos. Ele foi escrito, publicado em 2006, né? Ele não é um artigo tão atual, mas ele é um artigo muito interessante, que foi feito um estudo mostrando que cães que foram superalimentados, ou seja, cães que eles ficam numa dieta à vontade, a livre demanda, eles desenvolveram com maior facilidade, né, displasia coxofemoral. Então, essa dieta, né, liberada à vontade, uma dieta hipercalórica, ela colabora com o surgimento da doença, como frisando que é uma doença do desenvolvimento. Então, quando o animal ele é criança, ele é um filhotinho ali, né, e ele está em desenvolvimento, você deixar aquele pote de ração o dia inteiro ali, que nem muitos tutores fazem, e eles não pesam e só vão abastecendo cada vez mais aquele potinho, isso pode ser muito prejudicial, principalmente para raças predispostas ao desenvolvimento da doença. Esse estudo, ele concluiu que, como eu comentei com vocês, que o método de alimentação à vontade induz ao consumo excessivo, favorecendo maior ganho de peso e, consequentemente, maior predisposição à manifestação de displasia coxofemoral. A restrição alimentar é um método eficaz na prevenção e surgimento dessa doença, né? Então, vamos lá. Hereditariedade e questão ambiental, como a dieta, são fatores super importantes. Entendido isso, né? O que a gente tem que entender? Que a displasia coxofemoral, um dos grandes problemas que a gente encontra na clínica é a osteoartrose no quadril. E a displasia ela é a principal causadora dessa alteração, né, da osteoartrose no quadril. É importante que a gente entenda a fisiopatologia da osteoartrose, né? O que acontece ali, então, para a gente chegar nessa situação, né? Então, como eu falei para vocês, essa disparidade do crescimento entre o osso e os tecidos moles, ele causa uma frouxidão articular. Essa frouxidão articular vai levar a uma instabilidade da cabeça femoral e no acetábulo, e isso, pensa, né? Essa instabilidade, ela leva a uma sinovite, ou seja, células citocinas pró-inflamatórias, elas vão ficar ali dentro daquela articulação, gerando todo um processo inflamatório crônico, né? Porque é um processo que não vai deixar de acontecer, porque a incongruência, a instabilidade, ela tá ali acontecendo, então conforme isso, né, o animal vai ficando mais velho, ele não entrou com nenhum tipo de tratamento, esse processo inflamatório aumenta. E o que essas células, né, ali da inflamação, elas causam também? Um desgaste na cartilagem. A gente tem que entender que a cartilagem, ela é uma estrutura aneural e avascular, ou seja, você não teria que sentir dor nela, né? Você não sente dor nela. E, no entanto, esse desgaste da cartilagem vai levar a uma exposição do osso subcondral, periósteo, membrana sinovial e a cápsula articular. E isso sim que vai gerar toda a dor naquele paciente, que é o paciente que a gente encontra com diversas manifestações, como uma claudicação, uma sensibilidade até mesmo à palpação e por aí vai.
E tudo isso aqui, o nosso corpo vai entender que ele precisa produzir osso. Então, ele começa a fazer uma produção de osteófitos. A partir do momento que ele começa por produzir aquele osso ali intraarticular, né, é quando a gente tem a formação da artrose. É importante a gente saber que toda vez que vocês lerem um termo assim, né, e verem ose no final, isso quer dizer que é um processo degenerativo. Assim como o it é uma inflamação, ose é um processo degenerativo. Ou seja, a partir do momento que degenerou, que você começou esse processo, não tem mais como você retroceder. Você não tira uma artrose de um paciente, ela só tende a ficar cada vez pior caso ela não seja tratada. Aqui, só para ilustrar um quadril normal, então aqui a gente vê, né, essa cartilagem da cabeça femoral, aqui a gente vê a cartilagem do acetábulo, né. A cartilagem, ela é uma estrutura que ela tem que ser lisa, ela tem que deslizar, então, ou seja, ela tem que articular com facilidade. Então, aqui é um quadril normal, é o quadril ideal. Um quadril com artrose, ele já não, a gente já vê aqui, ó, essa coloração mudou completamente, né? Você já não tem mais tanta cartilagem, você tem aqui uma exposição óssea, você tem uma estrutura completamente irregular. E essa irregularidade que gera dor, pensa, né? Não é mais liso, não é mais deslizante. Ela causa um atrito muito importante. E conforme vai causando cada vez mais atrito, como a gente falou, é um processo degenerativo, vai ficando cada vez pior esse quadril do animal. Bom, vamos aos sinais clínicos, né? Que eu coloquei de uma forma geral, então os sinais clínicos que a gente vê, principalmente claudicação, dificuldade para levantar ou sentar, intolerância ao exercício, aquele andar que a gente vê rebolante, diminuição da amplitude de movimento, a dor, né? E a atrofia muscular. Eu até queria comentar aqui com vocês que quando eu era criança, meu pai, ele sempre falava assim para mim que ele amava cão da raça Rottweiler. Ele falava, filha, eu acho lindo esse cachorro, porque olha como ele anda, ele rebola. E aí eu cresci com aquela informação de sempre olhar o Rottweiler na rua, e eu reproduzia, né? A gente tem aquela mania de reproduzir o que os nossos pais falam. E eu falava assim, caramba, que lindo que é o andar do Rottweiler, porque ele rebola, ele rebola. E eu falava para todo mundo, orgulhosa quanto a isso, ninguém nunca me corrigiu, eu não convivia com veterinários também, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar um pouco mais, eu falei, putz, então esse andar rebolante aí é uma alteração, não é bonito, é dor. E aí, a partir do momento que eu me liguei disso, eu lembro sempre dessa história, eu contei para o meu pai, falei para ele, olha pai, lembra aquele andar ali que a gente falava, tal? Ele, eu acho lindo. Eu falei, então, não é, é um andar de dor, é um cão displásico. Aqui só para, eu fiz essa tela exatamente para vocês tirarem foto, print, porque eu sei que a gente adora tirar print de tudo, né? E que os sinais, só para mostrar que os sinais clínicos eles podem variar com a idade do paciente, isso aqui não é uma regra, tá? Mas eu tentei destrinchar da melhor forma aqui para vocês. Então, se a gente tem um filhote mais ou menos até 4 meses, ele pode ter uma dor à palpação ou ao caminhar, ou ele pode não ter nada. Ele pode ter uma alteração de marcha ou ele pode não ter nada. Por isso que, às vezes, nessa faixa etária, é difícil de ter o diagnóstico, porque o tutor não repara, né, esses sinais clínicos, quando o animal está ali brincando e tudo mais. Quando ele procura, é porque ele repara que tem alguma alteração ali com aquele filhote, né? Pré-adolescentes, 4 a 6 meses, eles às vezes já têm uma instabilidade articular perceptível, uma alteração de marcha, e aí quando os nossos pacientes começam a chegar na clínica. Os jovens de 6 a 12 meses e os adultos, o que os adultos vão ter, né? Diante desse quadro aí crônico, eles vão ter a osteoartrose, e aí é principalmente nesse momento, na verdade, nesses 2 momentos que eles costumam procurar o auxílio de um veterinário, de um ortopedista, para ver o que está acontecendo com aquele paciente, com aquele cachorro que antes brincava e não consegue brincar mais tanto, ou que vai lá, começou a correr, pegou a bolinha, parou e sentou, ou que apresenta uma dificuldade para levantar,
ou que apresenta, às vezes, um tremor, assim, membro pélvico, ele nota, nossa, tem uma pata que está ficando mais magra que a outra. Então, são diversas queixas que a gente acaba ouvindo, assim, na clínica, né? Aqui é um paciente com samoyeda de 4 meses. Quero só antes contar para vocês o histórico dele, antes de mostrar esse vídeo. Ele veio numa consulta, né? A tutora, ela foi muito perceptiva, porque ela tem um cão adulto dessa mesma raça. E ela falou que o cão dela adulto, ele nunca andou dessa forma como esse filhote ele anda. E ela notou um dia um histórico de dor, e para ela foi o suficiente para ela correr atrás e falar assim, nossa, eu preciso ver isso, né? Se não me engano, ela chegou aí num clínico que falava que era normal, e aí ela foi lá pro Cora, e já com radiografia e tudo mais, e foi percebida uma instabilidade, um quadril bem feio, que a gente vai ver mais para frente, né? Essa radiografia desse paciente. Mas aqui é só para vocês observarem a marcha dele. Então, ele anda assim, ó, com o pé bem juntinho, ele apresenta uma hiperextensão do tarso, ele anda com o quadril bem estreitinho, bem juntinho. Ela, quando olhava essa marcha dele, ela falava, nossa, gente, isso não é normal, porque meu outro cão nunca andou assim, ele anda de uma forma bem diferente. Então, foi uma percepção da tutora, por isso que aos 4 meses, né, ela foi atrás da gente lá no Cora, e ela conseguiu ter um diagnóstico precoce. Então, tenho certeza que isso foi maravilhoso para esse paciente, pensando que esse paciente vai viver aí mais uns 10, 15 anos, que cada vez os cães estão vivendo mais, né? Isso que a gente espera sempre. E, além do mais, os sinais clínicos, eles podem ter uma diferença pelo excesso de peso. Esse artigo, ele foi publicado em 2020, então ele é um artigo super recente, que ele fez uma comparação de sintomatologia da displasia coxofemoral entre cães obesos e não obesos. Então, o que ele viu, né, com todos os resultados? Vale a pena, vocês acham fácil esse artigo na internet, aqui está o DOI, para quem quiser também tirar print, foto, vale a pena lê-lo, ele é bem bacana. E ele concluiu que os resultados sugerem que o fator de obesidade em cães displásicos pode agravar o quadro de displasia coxofemoral em cães. Ou seja, aquele cão obeso, aquele cão pesado, imagina aquele excesso de peso, aquele excesso de gordura ali naquela articulação, né, gente? Então, a gente está falando em 2 momentos, assim, né? A gente está falando de ortopedia e a gente também está falando da alimentação desses animais, né? A importância de ter um tratamento, então, multidisciplinar nesse paciente, desde o início, desde o momento que o paciente, ele, né, o tutor compra ou adota um cachorrinho, como é importante ele ter todo esse apoio, toda essa rede de informação, para que, obviamente, ele consiga, né, desenvolver aquele animal da melhor forma. Bom, vamos ao diagnóstico. Então, o diagnóstico, o que a gente vai pensar? Histórico do paciente, quem é esse paciente, né? Então, qual é a raça desse paciente? Quantos anos esse paciente tem? Anamnese. Então, a anamnese, ela tem que ser bem aprofundada, né? Quando começaram os sintomas, o que o tutor percebe? Ah, ele passeia, ele cansa. Ele era um filhote brincalhão. Aí o tutor às vezes fala, não, nossa, ele era tão quietinho, ou ele só fica no quieto, quieto num canto, mas tem gente que fala que é da raça, não sei. Ele tem dificuldade para subir em escada, ele às vezes dá uns gritinhos, às vezes ele fica o tempo todo deitadinho e não levanta. Então, é muito importante vocês terem todo esse histórico, e com certeza isso tudo anotado, para vocês terem uma ideia qual é a gravidade, né, e quais são os possíveis diagnósticos, né? Porque aqui a gente está falando de displasia coxofemoral, mas existem N diagnósticos que a gente tem que descartar, né? Dependendo da raça daquele paciente, dependendo da idade daquele paciente, dependendo do porte daquele paciente. Então, tudo isso é muito importante para a gente conseguir diagnosticar esse paciente da forma mais correta, da forma mais criteriosa e cautelosa. E vamos ao exame físico, né? O animal, na maioria das vezes displásico, a gente já observa que ele tem ou não, né? Como a gente falou ali, alguns têm, outros não,
uma dor grande ali na abdução do membro, eles também às vezes reclamam quando faz uma hiperextensão caudal do membro pélvico. Então você coloca o animal ali deitadinho, em decúbito lateral, pega ali pela região do joelho, estende para trás, como se ele estivesse dando um coice, sabe? Estende para trás aquele membro dele, e às vezes, se ele sentir uma dor, muito provavelmente ele vai fazer menção ou de chorar, ou de reclamar, ou ficar agitado, alguns vão tentar morder. Cada animal vai responder de uma forma. Tem uns que, por mais que tenham um quadril bem, né, grave, eles são um pouco mais quietinhos, às vezes não reclamam tanto, tem outros que eles reclamam muito mais, mas é muito importante o exame físico, ele ser bem cauteloso, bem criterioso também. E o diagnóstico por imagem, né? Então vai ser feita uma radiografia da articulação coxo-femoral. Bom, vamos ao exame físico, né? Um dos testes que a gente vê muito em livro, você vai procurar, você vai ler algum artigo sobre displasia coxo-femoral, é o teste de Ortolani. Inclusive, tem alguns artigos que eles até falam, o cão é displásico a partir do momento que tem Ortolani positivo. A gente não tem que colocar isso como um padrão, entendeu? O cão, você vai diagnosticar ali no exame físico a displasia, né? Você vai ver, né? Supor, no caso, a displasia, a partir do momento que você, o animal, né? Toda aquela questão, histórico do animal, anamnese, outros fatores no exame físico, e não necessariamente o teste de Ortolani, que é o teste que você vai utilizar, e se deu o teste, sinal de Ortolani positivo, é porque o animal é displásico, tá bom? Então, qual é a intenção desse teste? É avaliar a frouxidão articular em cães jovens, né? Ele acaba não sendo muito fidedigno em animais já adultos, né, devido àquela artrose. Então, pensa, a cartilagem, que era para ser ali bem lisa, deslizar bem, na hora que você faz o teste, no animal com artrose, às vezes nem desliza, você nem consegue fazer o teste. E tem animais que não necessariamente você vai conseguir fazer esse teste, né? Até porque ele é um teste de exame físico, e muitas vezes o animal está ali, está acordado e tudo mais, e aí você não vai conseguir fazer essa manipulação sem gerar muita dor. Então, o que é o sinal de Ortolani positivo, né? É quando você escuta um estalo, quando a cabeça do fêmur, ela encaixa, ela retorna para o acetábulo. Então, a gente vai ver um vídeo sobre isso, mas aqui o acetábulo, aqui a cabeça femoral, você vai pegar o fêmur, você vai fazer uma força, né, com o fêmur, colocando ele para baixo, ou dependendo se o animal estiver em decúbito dorsal ou decúbito lateral, e essa força vai fazer com que a cabeça femoral ela se desloque, ela saia do acetábulo, né? E depois você vai fazer um movimento de abdução, você vai fazer um movimento de adução, isso. E quando você faz esse movimento, essa cabeça, ela retorna para o acetábulo. Aí você escuta um clique e você fala, Ortolani positivo. Mas aqui esse vídeo ele é maravilhoso, porque ele ilustra muito bem como esse teste ele é feito. Então aqui está um animal antes de entrar para uma cirurgia, ele está em decúbito lateral. Aqui a mãozinha vai na cabeça do fêmur, aqui bem na articulação, aqui a mão no joelho, abre o membro daquele paciente, vocês não ouvem, mas vocês enxergam que essa articulação ela saiu, essa cabeça do fêmur ela saiu do acetábulo e depois ela voltou. Eu vou colocar aqui mais uma vez. Esse animal desse vídeo, ele estava com uma luxação bem importante, então era bem fácil, assim, né, bem tranquilo, né, não fácil, mas tranquilo de fazer esse exame, porque tem animais que é muito difícil, tem animais que eu já acompanhei uma vez lá no Cora, inclusive, né, durante uma consulta, que com o animal ali acordado no exame físico, tentou fazer Ortolani, não conseguiu, porque o animal, né, ele tá ali, ele tá fazendo aquela força e tudo mais, não conseguiu ser feito, o animal foi sedado para fazer uma radiografia, o posicionamento perfeito, para displasia e para luxação de patela também,
E ali, com o animal sedado, foi feito e viu que o ortolanil era positivo. Bom, vamos à radiografia. O que a gente tem que pensar? A radiografia é o exame padrão ouro para ver se o animal ele é displásico ou não. Então, nenhum outro, você vai pensar em outro exame. De imediato, você vai pensar o quê? Aquele animal passou por uma consulta, eu vou solicitar, então, um exame radiográfico. E o exame radiográfico, ele tem que ter um posicionamento perfeito. Sem esse posicionamento perfeito, ele não tem muita validade, né? É que aqui eu peguei essa imagem de um quadril extremamente displásico, então eu acho que se tivesse um posicionamento horrível, provavelmente a gente veria que ele é displásico, mas na maioria das vezes, você às vezes tem um quadril teoricamente bonito e você faz aquela radiografia, você fala, não é que nem esse quadril, né? E aí você não fez o posicionamento perfeito e aí você não viu se realmente existe uma cobertura acetabular como ela deveria ser, né? Uma cobertura grande para aquela cabeça femoral ela ficar bem encaixadinha ali. Então, esse posicionamento correto, eu retirei do site da OFA, que é Orthopedic Foundations for Animals. Eles colocam lá como que tem que ser o posicionamento radiográfico para displasia coxofemoral, então isso é padronizado. O animal ele vai ficar em decúbito dorsal, né? Às vezes você pode usar uma calha para ele ficar bem instável, não ficar aquele membro torácico de um lado, coluna torta e tudo mais. Os membros pélvicos, eles são estendidos e eles ficam paralelos, então não é um membro mais alto que o outro, é paralelo entre si. Os joelhos, eles são rotacionados medialmente e quando você faz, né, claro, você vai observar ali se aquele animal realmente não está torto, como que ele está ou não, e você vai começar a fazer a radiografia, né? E aí você vai ver se esse coxal ele está simétrico. Então você vai ver se a asa do ilho ela vai ficar na mesma altura, se o pubis ele está na mesma altura, como que está esse posicionamento. Esse aqui é um posicionamento que ele tá bonito, né? Mas quando a gente vai ver, ele tem alguns defeitos, assim, ele não tá 100%, ele tá um pouquinho torto. Mas como eu falei para vocês, esse aqui é um quadril completamente incongruente, bilateral, né? Bom, um outro exame radiográfico, não sei se vocês já ouviram falar, não são todos os lugares que você encontra, né? Mas assim, aqui em São Paulo tem bastante gente, que é o PENRIP. A ideia do PENRIP é analisar o índice de distração da frouxidão, o índice de distração, que seria a frouxidão ligamentar, e também a artrose, né? Ele pode ser solicitado a partir de 16 semanas, antes disso não. E quem que faz esse exame são apenas médicos veterinários certificados por esse método. Então, ele passa por todo um treinamento para ele conseguir fazer, né? Vou explicar aqui para vocês. Então, são feitas 3 radiografias. A primeira, ela é em extensão, que foi que nem eu expliquei no slide anterior. A segunda é compressão e a terceira, ela é em distração. Olha a diferença que dá aqui entre uma radiografia ou outra. Para fazer essa distração, é dessa forma aqui que é utilizado. Usa-se um distrator bem ali na região pélvica do paciente, e essa distração vai mostrar o quê? O quanto que aquela cabeça, o quanto você tem de frouxidão ali na ligamentar entre a cabeça e o acetábulo, né? Então, esse é o melhor exame que a gente poderia dizer para um diagnóstico, né? Para um prognóstico, na verdade, de displasia coxofemoral. Bom, tratamento. O tratamento, ele pode ser cirúrgico, ele pode ser conservativo. Aqui eu coloquei como conservativo, mas não quer dizer que se você optou por tratamento cirúrgico, você tenha que ignorar o tratamento conservativo, não. Muitas vezes você vai ter que utilizar desses tratamentos depois, né, ou durante, enfim, todo o processo de reabilitação daquele paciente. Então, uma coisa não anula a outra. Eu escolhi aqui as 5 principais técnicas que são utilizadas, então, assim, fisiodese púbica juvenil, osteotomia dupla ou tripla da pelve, ressecção da cabeça e do colo femoral, denervação e a prótese de quadril. E aqui no conservativo, escolhi alguns também, implante de ouro, acupuntura, fisioterapia, células tronco, e aqui eu coloquei ambiente em peso
e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu vou explicar porque eu coloquei dessa forma aqui nesse slide, tá? Então, vamos lá. Cirúrgico, começamos pela sinfisiodese púbica juvenil. Esse procedimento, ele só pode ser feito com cães até 20 semanas. Então, esse é um problema, digamos assim, porque como a gente conversou lá na frente, nos sintomas, nem sempre ele vai ter, esse animal ele vai ser diagnosticado precocemente, antes dessas 20 semanas, né? Então, os animais vão apresentar, às vezes, uma manifestação clínica um pouco mais tardia, e aí eles perdem a chance de fazer esse procedimento. Eu tive a sorte de acompanhar no mês passado, né, lá no Cora, esse procedimento. Foi muito legal, eu pesquisei muito, estudei muito. Inclusive, essa imagem aqui, ela é do livro da Fossum, que eu usei um pouco como base para estudar a técnica, mas eu procurei por vídeos no YouTube. Eu falei, gente, eu preciso entender melhor se o que está fazendo sentido na minha cabeça é realmente aquilo. E você praticamente não encontra vídeos, ou os vídeos são muito ruins, então você não entende nada. Então, para mim, foi uma grande surpresa, foi muito bacana. Inclusive, uma das minhas mentoras está aqui assistindo a palestra, a Giovana, e foi muito legal, assim, participar desse procedimento, porque é algo, eu posso até dizer, entre aspas, que é algo raro de ser feito, por conta dessa falta de diagnóstico precoce, né? Então, o que a gente espera, né, quando a gente faz esse procedimento? É o fechamento precoce da sínfise púbica. Por quê? Porque a gente vai aqui com bisturi elétrico, né, na sínfise púbica, e são feitas ele em 40 watts, você vai queimando aquela sínfise, queima uma parte, pula 2 a 3 milímetros, queima um pouquinho mais, isso tudo por 10 segundos até ser toda a sínfise. Isso quer dizer o quê? Você vai acabar, você vai fechar aquela linha de crescimento que existe ali naquela região do quadril. Então, a partir do momento que você fecha essa linha de crescimento, com certeza outras partes continuarão crescendo, mas aqui não. Isso gera o quê? Uma maior cobertura acetabular, que é às vezes o que a gente quer, né? O que a gente espera para esse paciente, para ele não ter um quadril tão incongruente. Então, aqui, lembra aquele Samoyeda que eu mostrei logo no início, andando? Essa é a radiografia dele, por isso que eu falei que vocês veriam um pouquinho mais sobre ele. Essa aqui é a radiografia dele. Como eu falei, ele estava com 4 meses, 16 semanas, ou seja, ele estava dentro desse prazo, foi feita a cirurgia nele, essa técnica, né? A gente escolheu essa técnica. E ele tinha um quadril completamente incongruente, ou seja, a tutora foi muito atenta, e isso pode ter mudado, assim, muito o prognóstico desse paciente, né? Uma coisa que eu quero falar para vocês não é porque ele fez essa técnica, ele teve esse diagnóstico precoce que ele vai deixar de ser displásico, não. Ele vai ser um cão displásico. Você nunca tira a displasia de um cão displásico, você não cura, né, esse problema. Mas você vai diminuir, no caso, o grau daquela displasia, muito provavelmente. Então, um animal que ia ter um grau muito mais severo de displasia, com esse quadril aqui, né, que nem ele tem, ó, um quadril bem feio, ele não vai ter mais aquele grau super absurdo de chegar idoso, que não consegue andar mais, que não consegue levantar, que não consegue urinar, defecar. Não, ele não vai ter esse quadro assim no futuro, muito provavelmente, né? Então, por isso que é importante o diagnóstico sempre precoce. Aqui, a osteotomia dupla e tripla da pelve, também, né, é um procedimento cirúrgico feito em animais jovens, né, então em cães de 4 a 8 meses, que não tem ainda sinal de osteoartrite ou artrose aqui nessa articulação, ou seja, porque são cães novos, então, né, são cães que foram diagnosticados também precocemente, aqui não tão precoce, mas também antes de chegar na fase adulta e desenvolver a artrose ali do quadril, né? Então, qual é a ideia dessa técnica, né? Que é feita uma osteotomia e colocado uma plaquinha.
E isso vai fazer com que o animal aumente também, com que tenha um aumento da cobertura acetabular. A gente vê até aqui, nessa imagem que eu peguei do Luciano Barros, ele é um ortopedista, que está no Instagram, tá, gente? Em todos os slides eu coloquei no Instagram para que vocês sigam, acompanhem os profissionais que postam coisas muito bacanas, muito interessantes. E aqui foi analisado o ângulo de Norberg. O que é o ângulo de Norberg? É realmente ver essa cobertura acetabular, né? Então, aqui era um cão que ele tinha 84 graus, sendo que um cão, para não ser considerado displásico, ele tem que ter um ângulo acima de 105 graus. Em 30 dias depois desse procedimento cirúrgico, ele já tinha uma cobertura acetabular muito maior do que ele tinha antes, né? De 84 ele foi para 114, né? E então, como eu falei para vocês, era a partir de 105 graus o cão não é considerado displásico, então você vê que a gente que melhorou muito aqui o futuro desse paciente quando ele fica adulto, quando ele ficar idoso. Bom, outro tratamento cirúrgico é a ressecção da cabeça e do colo femoral. Esse aqui, com certeza, vocês já ouviram falar. Ele é bem mais frequente, bem mais corriqueiro. Ele consiste aqui na excisão da cabeça e do colo femoral, né? Então, é muito importante que você tenha um raio-x ali no transoperatório para você ter a certeza que você tirou o colo femoral. Muitas vezes a gente vê animais assim no futuro, depois, né, no pós-cirúrgico, que passou 1, 2 anos por aí, ele vem com aquela claudicação, ele vem com aquela dor à palpação e tudo mais. E quando você faz uma radiografia, porque o tutor fala, ele fez uma cirurgia e tal, e você vai à radiografa, e ali restou um pouquinho do colo. Então, aquele colo, ele vai gerar ali dor, porque ele vai ficar aqui raspando mesmo no acetábulo e tudo mais. E foi como eu coloquei aqui, sem atrito, sem dor, né? Então, você tirou esse atrito todo da articulação aqui da cabeça femoral. Então, você tem que tirar tudo, tanto a cabeça quanto o colo, para evitar esse problema no futuro, né? E aí a gente tem muitos tutores que eles perguntam, caramba, mas se você tirou a cabeça e o colo femoral, né? Se você tirou aquela articulação do meu cachorro, como ele vai andar? Ele não vai andar bem? Como que vai acontecer isso? Bom, aqui vai se formar uma fibrose, né? Então, forma uma pseudoarticulação e aquele animal, ele anda normalmente. O que ele não vai ter, né? Por isso que a gente fala cães leves e jovens, né? Para dar preferência para esse perfil de animal, né? O que ele não vai ter é uma descarga de peso. Então, pensa, um animal pesado ali, um animal grande, ou um animal obeso, você vai fazer uma ressecção de cabeça e colo femoral, ele não vai descarregar peso, ele vai apoiar aquele membro no chão, mas ele não vai ter uma descarga completa de peso ali, então isso pode ser prejudicial. Lembrando que a displasia, né, normalmente, ela não é apenas unilateral, ela é bilateral na maioria dos casos, né? Então, o cão que vai fazer uma ressecção de cabeça e colo femoral de um lado, provavelmente vai ter que fazer um procedimento do outro lado, e então, se ele for um animal grande, um animal super pesado, onde ele vai depositar todo esse peso, né? O cachorro, ele praticamente ele divide o seguinte: 60% do seu peso é jogado na frente, então é membro torácico, e 40% no membro pélvico. Então pensa, né? A gente tirou aqui um animal displásico, ele já não tem mais esse equilíbrio dos 60% e 40%, né? Às vezes é 70%, 80% em torácico, 20% no pélvico e por aí vai, dependendo do grau daquela displasia. Então, a gente tem que pensar que para um animal grande, um animal obeso, um animal que é pesado de qualquer forma, assim, existem outros tratamentos que eles são mais indicados do que a ressecção da cabeça e do colo femoral. Aqui, ó, só para eu mostrar para vocês, é um paciente da raça Golden, ele tem 9 meses. Ele fez uma ressecção de cabeça e colo femoral em um colega e ele fazia fisioterapia lá. Depois que ele fez essa cirurgia, ele não apoiava o membro no chão, ele principalmente ficava ali com aquele membro suspenso, ele
muito suspenso, uma contratura imensa e uma perda de massa muscular muito importante. E ele foi lá para o setor de fisioterapia, que é o Moving Care, e fazer uma fisioterapia, dar início a um tratamento diferente, porque as tutoras são muito cuidadosas, elas estavam muito preocupadas, porque o animal, poxa, 9 meses, um golden, né, quer fazer o quê? Quer brincar, quer pular e tudo mais, e ele estava com aquele membro ali suspenso, sem apoiar nada no chão. Ele está praticamente um mês fazendo fisioterapia lá, então eu não sei falar exatamente o protocolo que eles fizeram, mas lembrando que todos os protocolos eles são feitos de forma individual, pensando em cada paciente, de uma forma bem individualizada. E aqui eu quero mostrar para vocês um animal grande, né? Olha como ele brinca. Ele fez aqui no membro esquerdo, ó. Aqui dá para ver um pouquinho a atrofia muscular, bastante. Já diminuiu, era muito pior, viu? Olha como ele apoia o membro no chão, quando ele volta para aqui, como ele coloca esse membro no chão, quando ele vem brincar e tudo mais. Mas ele é um cão super ativo, né? Quando eu acompanhei assim o início, eu fiz o filme desse cachorrinho nessa semana, porque eu falei, nossa, queria colocar alguma coisa, um vídeo a mais, e ele estava lá super brincando e tal. É um caso que eu estou acompanhando lá com o pessoal da Físio. E eu pensei, vai ser legal para ilustrar para o pessoal, ele brincando, vendo aqui a marcha dele, como que ele corre, é um animal ativo. E falar para vocês uma coisa que eu achei muito importante, né? Recentemente eu fui num congresso de ortopedia e nesse congresso, uma das palestras, ela falou muito sobre a contratura do músculo ilio-psoas. Acho que é um negócio muito legal para vocês pesquisarem, aprofundarem, que essa contratura ela acaba sendo secundária a um processo de displasia coxofemoral. Ele não é um problema primário. E quando esse cachorro foi lá pela primeira vez, eu de curiosa fui lá na físio ver esse paciente, acompanhar e tudo mais, ver o que estava acontecendo. E aí eu tinha acabado de voltar dessa palestra, né? E aí eu coloquei assim, palpei bem o interior da coxa dele e eu senti aquela musculatura hiper rígida e tudo mais. Eu conversei com a fisiatra e ele realmente tinha uma contratura bem grave ali e em diversas musculaturas também. Então o músculo sartório estava bem contraturado, aqui o glúteo, uma atrofia, o vasto lateral também, ele estava muito atrofiado. Então, é muito importante você tratar essa contratura desse paciente. Praticamente, quase que todos os pacientes esplásicos, eles vão ter uma contratura muscular, principalmente no ilio-psoas. Bom, aqui outro método da denervação, ele é um método que pode ser utilizado, ser realizado em qualquer idade desse paciente. Com certeza vocês já ouviram falar diversas vezes, tem muita gente que fala, é clínico mesmo, né? Tá com displasia, vai fazer a denervação. Eu lembro isso na minha época de estágio, que eu via cães, descobriu a displasia coxofemoral, denerva. Não sei o que lá, coxofemoral, denervação. E eu via essa como se fosse a principal técnica sempre, né? E quando você começa a estudar, e hoje em dia, né, como eu estou lá com um trainee no Cora, eu vejo que essa é a técnica que eu só vi uma única vez sendo feita lá, 2 vezes, assim, é apenas para um paciente mais idoso, que você não tem mais o que fazer ali, já tem uma articulação horrorosa, já tem muita artrose, não tem muito o que ser feito ali naquele paciente. As outras técnicas, o tutor às vezes não quer optar por uma prótese de quadril, por exemplo, ou por diversas questões, inclusive financeira, e acaba optando por essa técnica, né? Porque qual é a intenção da denervação, né? É o alívio da dor. Então, vem com uma cureta aqui bem na região da cápsula articular, né? E vai curetando aquilo, tudo mais e tal. Pronto, o paciente ele vai ter um alívio de dor. Eu acompanhei uma Golden, isso há uns 2 anos, que ela tinha, acho que uns 10 meses. Ela tinha uma articulação horrível, uma displasia, assim, super severa, assim, era horrível, o quadril dela muito horrível mesmo. E a técnica que foi feita foi essa, né? Ela foi num colega, fez essa técnica e foi isso que
que optaram para ela. Eu lembro que depois aquele animal, ela apresentava uma impotência funcional daquele membro, ela não andava bem, ela sentia muito dor, era todo aquele quadro daquele cão mais apático, né? Que fica ali quietinho, uma golden, não levanta, às vezes chorava. Era muito triste, assim, ver o quadro dela, e optaram pela denervação. E aí depois eu saí do estágio, não acompanhei mais, então não sei como ela está hoje em dia. E aqui a técnica padrão ouro, né, que é a prótese de quadril. Então, o que é a prótese de quadril? Ela é substituição total da articulação coxofemoral. Então, aqui é colocado, ó, dá para ver bem nessas duas radiografias, um componente acetabular, que ela vai virar o acetábulo do paciente, né? Ela é bem encaixada ali na região onde era para ser o acetábulo, é um acetábulo, na maioria das vezes, bem raso, então é feito todo um aprofundamento ali daquele acetábulo, todo um planejamento cirúrgico, é muito legal acompanhar essa cirurgia. E colocado um componente femoral, que ele é colocado aqui no interior do osso. Essa cirurgia, ela requer muito planejamento, também são poucas pessoas que fazem. Lá no Cora, esse paciente é lá do Cora, né, nosso paciente, e quando as pessoas, quando a gente consegue oferecer esse tratamento para um tutor, né, mostrar a importância da prótese de quadril, a gente chama o Vanderlei, que eu coloquei até aqui nos créditos o nome dele, que é um ortopedista lá do Rio de Janeiro. Ele faz essa prótese assim maravilhosamente bem, ele é muito bom. Então, o que ele faz? Ele faz todo o planejamento, ele precisa da radiografia perfeita para ele conseguir fazer um planejamento. Ele planeja aqui esse acetábulo, ele planeja aqui também o tamanho que ele vai colocar desse componente femoral. Ele vê o tamanho do osso, porque a partir do momento que você está colocando esse, né, tá vendo, essa estrutura aqui dentro, aqui na região medular do osso, ele tem que saber qual é a largura desse osso, né? O quanto esse osso tem de diâmetro, o quanto cabe naquilo. Então, é tudo feito com muito planejamento. Essa técnica é feita em cães a partir de 10 meses, tá bom? E uma das principais complicações que a gente encontra, né, nessa técnica de prótese de quadril é a contaminação e também a luxação da cabeça femoral. Bom, vamos falar sobre a contaminação. Isso a gente pode ter em diversas cirurgias, então a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente vai fazer uma cirurgia. Então, o centro cirúrgico eles têm que estar extremamente limpo sempre, gente, sempre. Não dá para aceitar um centro cirúrgico mais ou menos. É a vida do paciente que está ali em jogo. Seja você fazendo uma cirurgia ortopédica, seja você fazendo uma cirurgia de tecidos moles, tem que ser um centro cirúrgico limpo. O tutor ele está confiando em você. A cirurgia é algo muito importante. Então, você tem que ser muito cauteloso em todos os momentos. E quando a gente está falando ainda mais de um implante, né, que nem é a prótese de quadril e outros implantes que a gente vê aí na ortopedia, a gente tem que ser 10 vezes mais cauteloso, porque aquele risco de contaminação, aquele implante contaminar e sua cirurgia ir para o espaço é muito grande. E o principal prejudicado nisso tudo, não você ou não vai ser você, vai ser o paciente e o tutor, que confiou que você estava fazendo ali tudo direitinho, né? Então, antisepsia, né, fazer uma tricotomia bem ampla, ninguém quer ver pelo entrando ali no pano de campo, não é bacana. Sempre, gente, é luva estéreo, é touca, é o básico e muito mais numa cirurgia dessa. O que pode acontecer se tiver uma contaminação? Vai ter uma contaminação, pode ter uma osteomielite, aí você tem que tirar todo o implante, e aquele investimento bem alto, porque é uma cirurgia bem cara essa, que o tutor fez, e toda aquela confiança que ele depositou em você foi para o espaço. Então, você tem que ser muito cauteloso. O Vanderlei, no Instagram dele, ele até posta muitas coisas, assim, é bem legal. Também sigam o Instagram dele, vale a pena para quem gosta de ortopedia, quem está aqui. E recentemente ele postou um caso de um paciente que já estava na mesa ali, né, para a cirurgia, e na hora que ele fez a tricotomia, ele viu que tinha uma dermatite, aquela pele horrorosa, cheia de pústulas e tudo mais,
e ele posta, né, a vida real. Então ele foi lá, tirou a foto daquele paciente, postou e colocou assim: primeiro vai ter que tratar a pele desse paciente para depois fazer essa cirurgia. Então, tipo, até um fator como esse, uma pele ruim, uma dermatite grave, qualquer situação, animal com diarreia e tudo mais, não vai fazer. A cirurgia vai ser adiada para quando a paciente estiver 100%, para evitar esse risco de contaminação. Então, a gente tem que ser muito cauteloso em todo momento. E o outro problema, né, da luxação da prótese de quadril é a luxação da cabeça femoral. Então, pode ser que aconteça uma luxação aqui, se o tutor não fizer um pós-cirúrgico adequado, né? Então, como que tem que ser esse pós-cirúrgico? Repouso, sempre, né? Pensa, é um animal que já tem uma atrofia importante. Olha esse membro aqui, olha a musculatura. Tipo, cadê a musculatura? Nesse membro aqui, você vê uma musculatura. Aqui nesse membro é um membro reto. Você tem uma atrofia muscular muito importante, né? Então, é importante orientar que o tutor ele não pode deixar o animal subir sofá, descer sofá, ficar pulando na cama, levar para o parque para correr com outros cachorros. Então, ele tem que ficar em repouso. E não quer dizer que esse repouso seja animal isolado num ambiente, não. Ele pode fazer as caminhadinhas dele, ele pode ter uma vida normal, mas sem muito agito, né? E nada muito brusco. Então, se é um paciente que puxa ali na coleira, tem que tomar um cuidado. Se é um paciente terrível, novinho, que briga com outros pacientes, com outros cachorros na rua, tem que tomar todo o cuidado. Então, toda a cautela é importante. Porque se essa cirurgia não der certo, o que vai acontecer? Vai tirar esse componente aqui acetabular, vai tirar o componente femoral, e isso vai se tornar uma ressecção de cabeça e colo femoral. Ou seja, todo investimento que o tutor fez, todo o estudo que foi feito, vai para o saco, e você perde toda aquela cirurgia que era para ter ficado isso aqui lindo, maravilhoso, né? Aqui eu quero mostrar para vocês, são 2 vídeos, deixa eu pausar. Antes, eu quero falar sobre esse quadril, que é dessa paciente. Essa paciente, ela é uma Kimi Cavaliere, esse aqui é o irmãozinho dela, da mesma raça. Ela fez a prótese de quadril, ela é terrível, vocês vão ver nesse vídeo. E como vocês podem ver, né, aqui, olha esse outro quadril dela, que articulação horrível. Mas na hora de optar qual membro que vai começar primeiro, ou pior, né? Então esse aqui era pior, que conseguia ser pior que esse. Então foi feita a cirurgia de prótese total de quadril. Essa paciente está muito bem. Ela é terrível, vocês vão vê-la aqui brincando, correndo. Isso aqui foi, olha só, é terrível mesmo. Ela brinca, ela anda normal, isso aqui foi, assim, acho que 1 mês, 2 meses depois da cirurgia, mas ela já apresentava, assim, uma melhora muito, muito significativa. A gente olhava aquela cachorra, assim, claudicando, mas ela claudicava por dor nesse membro. Esse aqui ela recuperou muito bem, né? Aqui a gente até vê, ó, o membro tá bem, né, mais atrofiado, mais magrinho e tudo mais, porque ela tinha uma atrofia muito importante. E aqui, que é o vídeo mais recente, que ela foi, acho que tem 1 mês lá, para ser reavaliada. Ela puxa da coleira, não tá nem aí. Brinca pra caramba, andando super bem. Já recuperou pra caramba a massa muscular, tem uma vida normal. Olha lá, se sacode com segurança. Vou mostrar de novo para vocês. Andando. Então, foi uma paciente que deu super certo. E por que também deu super certo, né? Os tutores super cautelosos. Olha esse tapetão aqui que eles colocaram de EVA pelo apartamento inteiro para que ela não escorregasse. Então, eles fizeram um pós-cirúrgico como deveria ser feito. Toda a orientação que foi dada, eles seguiram à risca. Então, colocaram todos esses tapetes antiderrapantes pela casa, todo momento ficavam atentos, cortavam os pelinhos embaixo da patinha. Eles, como são tutores que eles são bem ocupados, eles não conseguem ter uma rotina assim de passear bastante, eles têm dog walker que passeia com os cachorros, leva para descarregar toda essa energia, para dar um passeio grande
e isso tudo foi fundamental para que ela recuperasse essa massa muscular, que é o que a gente vê aqui nesse vídeo. Então, a gente até brincou da última vez, falando, nossa, como ela tá pernudinha. E realmente, ela tá com uma musculatura bem bonita, né? É muito legal ver esse resultado no paciente. E também porque ela descarrega né, bastante, né, totalmente o peso dela naquele membro. Então, isso vai fazer o quê? Né? Com que a musculatura ela retorne cada vez mais. Bom, vamos falar, deixa eu pausar que tudo começa rápido, de tratamento conservativo. Tratamento conservativo, eu quero falar aqui sobre as células-tronco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas cada vez mais as células-tronco, elas estão ganhando espaço no mercado. É um tratamento muito legal, com resultados muito bons também. Então, o que são essas células-tronco, né? Elas são células mesenquimais que têm a capacidade de se multiplicar, não está escrito aqui, adquirir a funcionalidade de qualquer tecido, né? Ela é indicada para paciente que tem essa osteoartrose, então, né, como eu falei para vocês, o animal tem essa osteoartrose, tipo, vai fazer a denervação, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal. Nisso pode entrar células-tronco também. E a gente vê muitos resultados, assim, legais. A Giovana, que está assistindo a palestra, ela que está aplicando aqui nesse vídeo, ela trabalha com isso há 10 anos, então eu acompanho muitos casos junto com ela, o resultado dos pacientes, o pós, e o tutor, ele está sempre muito feliz, é muito satisfatório, muito, muito, muito legal de ver, porque essas células, ela tem uma ação anti-inflamatória, ou seja, se você diminui aquele agente, aquela inflamação, aquilo que está gerando dor, né, aquela ação inflamatória, você consequentemente vai ter uma diminuição da dor. Então, o tutor, ele repara muito bem que o paciente, ele apresenta uma melhora. Aqui é um vídeo de uma aplicação, né? Então, você fala, é conservativa, é uma aplicação, uma seringa, uma agulha com uma célula. É fácil, não é fácil. O ortopedista, ele tem que ter muito conhecimento, né? Tem que ser alguém também bem experiente para conseguir acessar essa articulação coxofemoral. Então, quando ela vai fazer esse procedimento, eu sempre fico, às vezes, ali de stand-by, e ela pede, rotaciona o membro, rotaciona o membro para fora, para dentro, tal, para ela palpar bem e conseguir acessar aquela articulação. E quando ela acessa a articulação, o que vai sair na maioria das vezes é o líquido sinovial. Então, isso aqui saindo mais amareladinho, é o líquido sinovial. Ela tira um pouquinho dele. Olha, ela deu essa seringa, pegou outra que tem as células-tronco e aplicou. Ou seja, ela tem a certeza que entrou ali na articulação. Tem muitos profissionais, assim, que eles, quando você assiste alguma palestra sobre células-tronco e tudo mais, que eles falam de fazer guiada por ultrassom e tudo mais. Tem gente que faz, não sei, eu não tenho essa experiência para falar para vocês, mas por isso que eu falo que tem que ser algo com alguém muito experiente, que vai conseguir palpar, que vai conseguir realmente acessar aquela articulação. E ela jogou todas essas células intraarticular, ou seja, o resultado foi maravilhoso. Eu, como tutora, eu gosto bastante do resultado das células-tronco. Eu tenho uma cachorra que ela tem uma artrose muito severa de cotovelo, e ela fez esse procedimento e ela ficou muito bem, assim, o resultado foi fantástico. Aquele resultado que, né, a gente como tutora olha ali nosso cachorrinho, dá até vontade de chorar, a gente fica emotivo. Então, como tutora e como médica veterinária, é um procedimento que eu super aprovo e eu tenho os resultados muito satisfatórios. Bom, vamos aos outros. Aqui eu coloquei conservativo e complementar, porque não quer dizer que, né, ou é um ou é outro, não. Ali no outro slide eu também deveria ter colocado conservativo / complementar, mas acabei não colocando, não sei porquê. Mas aqui, falando de implante de ouro, por exemplo, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas também é uma técnica muito legal. São filamentos de ouro que eles são inseridos em pontos de acupuntura. Então, esse procedimento, ele não é feito pelo cirurgião nem pelo ortopedista, ele é feito pelo acupunturista. Porque só o acupunturista vai saber qual é o ponto, do que ele quer ali ativar.
A partir do momento que ele pega ali, vocês vão ver que aqui ó, é uma agulha 4012. Então, esse ouro é colocado aqui dentro dessa agulha, né? E aí, ó, ela colocou, ela foi no ponto que ela queria e ela depositou esse filamento de ouro ali na região. O que que vai acontecer? A partir do momento que você coloca esse filamento de ouro, é como se você tivesse colocado uma agulha de acupuntura permanente naquele ponto. E aquilo vai ficar ali o tempo todo. Então, o que que você vai ter? Depende, gente, depende. A acupuntura é aquele negócio, a gente brinca às vezes falando que é bruxaria, porque é um mistério, né? Depende do que o acupunturista quer com aquilo. Então, numa acupuntura, ele consegue sim diminuir uma inflamação, processos inflamatórios, ativando o ponto de acupuntura, consequentemente, diminuição da dor. Então, não necessariamente esse implante de ouro vai ser aqui apenas nessa região do quadril. Existem pontos mais distais, que nem aqui na região do tarso, tudo mais, que tem alguma relação com o quadril, com dor, com inflamação e tudo mais, e que ela coloque aqui um ponto mais distal. Então, não é também, né, receita de bolo, é um negócio que tem que ser feito por um acupunturista e um acupunturista que trabalhe com isso, porque não são todos. Esse vídeo aqui foi cedido pela minha amiga Carolina Haddad, aqui está o Instagram dela, da Cuvette. Ela trabalha bastante com implante de ouro, então é muito, muito legal. Fiz estágio na época da faculdade com ela e eu vi resultados também muito bons com implante de ouro. Como a gente falou de implante de ouro, né, que é uma acupuntura permanente, a gente também fala aqui sobre a acupuntura, né, que ela vai trabalhar também no alívio de dor, como a gente falou, processos inflamatórios, depende do que o acupunturista ele vai analisar naquele paciente, ele quer animais ansiosos, diminuição da ansiedade, diminuição do estresse, né? Pensa, um animal com dor, ele é um animal mais estressado, com certeza. Então, ele é um tratamento, assim, é um tratamento muito bacana, porque o tutor, ele participa o tempo todo. Então, ele tem hora marcada, pode ser que o protocolo seja 2 vezes na semana, ou um protocolo de 1 vez por semana, ou a cada 15 dias, 1 vez por mês, depende. Isso quem vai dosar vai ser o acupunturista, né? E o tutor, ele gosta, né? O ambiente é sempre legal, é um ambiente mais zen, o animal ele fica relaxado, eles aceitam muito bem a acupuntura, são raros os que não aceitam. E quando não aceitam, eles têm outras técnicas, que nem a laser pontura, que é uma ponteira, assim, um laser, né? Uma ponteirinha, e a acupunturista, ela vai, ou a acupunturista, né? Ele vai em pontos ali de acupuntura, ativando aqueles pontos e trabalhando de uma forma tão eficaz quanto as agulhas de acupuntura, né? E aqui também eu coloquei a fisioterapia. A fisioterapia, no que ela vai atuar? Bom, ela vai atuar no alívio de dor, no ganho de massa muscular, na diminuição da contratura. Foi que nem o caso daquele Golden que a gente viu, que ele fez a cirurgia e ele não apoiava o membro, e foi a fisioterapia que fez ele depois ele apoiar e fazer toda essa recuperação, esse ganho de massa muscular, essa diminuição de contratura. A gente trabalha muito em conjunto com a fisiatria, é muito legal. Eu cada vez mais enxergo que a importância desse tratamento multidisciplinar dentro da veterinária. Então, é muito legal porque os ortopedistas trabalham em conjunto com os fisiatras, então opiniões são pedidas, opiniões são compartilhadas, e tudo sempre em prol do paciente e do tutor. Aqui, para finalizar, esse é o nosso último slide, né? Existem alguns cuidados que a gente sempre tem que ter com o animal displásico, quer você tenha feito um procedimento cirúrgico ou não, que é a questão do ambiente, o peso e outros cuidados gerais, mas eu vou destrinchar um pouquinho mais. Então, ambiente, o que você tem que pensar? Evitar pisos escorregadios, né? Então, aqui, por exemplo, esse vídeo ele é muito legal, que ele mostra um cão que vive no piso liso, ele se deita e se levanta assim. Olha a dificuldade desse paciente, né?
Então, ele joga muita força. Ai, minha coluna aí, né? Ele joga toda a força para frente, membro torácico. E o animal, em um lugar antiderrapante, se deita e se levanta assim. Eu vou colocar novamente para vocês verem. Olha o movimento que ele faz. Os membros pélvicos escorregando. Dá até aflição, né? Você colocou ali uma esteirinha antiderrapante e ele já se levantou como ele deveria. Então, isso é importante para um paciente displásico? Sim. Para um paciente que tem uma luxação de patela? Sim. Para um paciente idoso que não tem problema ortopédico? Sim. Para qualquer tipo de paciente? Sim, com certeza. Hoje em dia, cada vez mais os pisos eles estão lisos, então, seja um piso de laminado de madeira, seja um piso frio, enfim, na maioria das vezes eles são muito lisos para esses cães. E aí, quando eles vão levantar, eles não têm atrito, e isso é super prejudicial. Vai aumentar a dor, vai fazer com que, às vezes, o animal, né, caia de mau jeito, ele se machuque. Então, é importante ter um ambiente sempre preparado para esse paciente. Bom, evitar sobe e desce de escadas, né, porque ele vai sentir dor, e manter os pelos das patas curtos. Então, aquela patinha ali bonitinha, peludinha embaixo, que parece uma pata de coelho, né? Não é legal. A gente tem que aparar aqueles pelos, orientar os tutores que eles têm que tirar esses pelos. Por quê? Porque o coxim, né? Ele é feito para criar um atrito ali no solo. E a partir do momento que você deixa todo esse pelo, você vai tirar esse atrito. Então, o animal ele vai levantar e ele vai escorregar. Então, é importante tirar esses pelinhos. Aí, é uma coisa que eu queria também falar. Se você chegar e falar assim, mas eu não quero colocar esteira na minha casa, eu reformei minha casa e eu escolhi um piso tão lindo para colocar várias esteiras antiderrapantes. O que eu posso fazer? Bom, primeiro, né, tirar esses pelinhos das patinhas. Segundo, existem aquelas meinhas PET com antiderrapante. Se o cachorro aceitar bem, legal, ele pode se virar bem. Ou então também existem eles são tipo uns colantes que você cola no coxim, e ele tem toda uma função ali antiderrapante. Então, vocês conseguem achar no Mercado Livre, em vários lugares, o tutor vai lá e coloca aquilo, gruda, e o animal ele vai andar como se fosse com uma estrutura, como se fosse uma palmilha, ali, que ele vai evitar que ele escorregue. Então, isso também pode ser uma opção de manejo. Outra coisa legal também, né, gente, manter o manejo nutricional adequado. Aqui a gente já falou de manejo nutricional 2 vezes. Eu também trabalho com a parte de alimentação natural, então eu vejo assim como isso é importante. Uma das coisas que eu quis trabalhar com essa parte também, com essa área, foi de ver que os nossos pacientes ortopédicos, eles precisam de um aporte nutricional diferenciado, né? A gente leu lá na frente no artigo que aquela superalimentação, aquela comida à vontade ali o dia inteiro, pode fazer com que aquele paciente ele, né, desenvolva uma doença, assim como animal obeso com score corporal inadequado, ele vai ter uma sintomatologia muito mais grave do que um animal com score adequado. E aqui, quando eu coloco manejo nutricional adequado, eu não estou só falando dessa questão de sobrepeso, mas eu também estou falando de uma dieta biologicamente apropriada, que seria isso, uma alimentação natural, né? Preferencialmente uma alimentação natural crua, porque a partir do momento que você trabalha com ingredientes mais naturais e do que a ração, você pode ter uma diminuição da inflamação, né? Então, você vai trabalhar com alimentos anti-inflamatórios, você vai aumentar a ingestão de proteína, você vai diminuir a ingestão de carboidrato, você vai manter a ingesta de gordura adequada para aquele animal. Então, é tudo feito de uma forma bem individualizada. Os resultados são muito legais, porque você vê que se é um animal obeso, ele emagrece, mas ele não emagrece tanto, né? E não emagrece sofrendo também, porque ele está comendo bem, ele está comendo coisas que ele gosta, né? Ele emagrece bem, ele fica mais fitness, né? Então você vê aquela perde gordura, ganha massa, fica aquele animal com um porte super bonito. Então, por isso que eu coloquei aqui manejo nutricional adequado. E, por último, para a gente encerrar, né?
mas não é o menos importante, é o super importante, porque aqui a gente não está falando só de pacientes ortopédicos também, a gente está falando de pacientes, de cães, de modo geral, de enriquecimento ambiental, que são caminhadas diárias. Os animais, eles têm que sair de casa, gente. Cada vez mais eles estão dentro de casa. Os tutores, eles não têm tempo de levar, para passear e tudo mais. Mas é importante, pelo menos 15 minutos de manhã, 15 minutos no final do dia. Isso diminui estresse, né? Então, o animal vai comer menos, o animal vai ficar menos, né, menos entediado, aprontar menos, ficar sobe e desce, agitado dentro de casa. Isso é importante. Ele vai, né, ganhar mais massa muscular, porque nosso corpo ativo, a gente entende, né, que quanto mais a gente trabalha o nosso corpo, nossa musculatura, mais a gente ganha uma massa muscular. Então, ela é importante em todos os momentos. Seja esse paciente que passou por um pós-cirúrgico, né, que nem eu mostrei aquela da prótese de quadril, o sucesso dela, da prótese, foi por quê? Porque ela evitou pisos escorregadios, ela mantém todos os cuidados, porque nós temos aqui total convicção, os animais estão sempre impecáveis, os pelinhos curtos da patinha, ela tem um manejo nutricional adequado, tudo ela pesa, ela tem todo aquele cuidado, e como eles não podem passear, eles vão lá e chamam alguém, contratam um profissional que leva, e esses animais passeiam de 2 a 3 vezes por dia, se não me engano. Então, isso aqui é importante em todos os casos. Bom, pessoal, eu queria agradecer, muito obrigada pela oportunidade, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra, tá bom? Aqui está meu contato, caso vocês queiram mandar alguma mensagem, alguma dúvida, qualquer coisa, Instagram pessoal, Instagram do Core e da Ortovil, né? E aí eu vou aproveitar para falar para vocês, sigam principalmente o Core e a Ortovil, né, que eles são bem mais interessantes que o perfil pessoal, mas sigam, porque lá a gente posta muitos casos, a gente tira muitas dúvidas, a gente posta muita coisa de rotina, é muito legal no Instagram. E o da Ortovil, porque a gente promove cursos, né, dentro da ortopedia veterinária. Então, a gente já tem um curso agendado agora para agosto, dia 20 e 21 de agosto, aqui em São Paulo. Quem quiser mais informações, pretende participar, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu respondo todas as dúvidas. E entra lá no do Ortovil, que tem uma equipe muito top para palestrar durante esses 2 dias aí de curso para vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Deixa eu interromper o compartilhamento. Cris, eu vou ler algumas perguntas aqui para você. Tem uma pergunta da Rita, que ela está falando assim: eu tenho um labrador de 13 anos com displasia. Atualmente é bem esporádico, ele fica tremendo todo, como se estivesse com frio, e fica suspendendo uma das patas dianteiras. Pode ser por dor devido à displasia? Pode ser, porque se ele tem 13 anos, ele é displásico, imagina o grau de artrose daquele paciente, né? Então, ali, durante todo esse tempo, está existindo uma injúria recorrente. Pode ser da displasia? Pode, mas pode também ser outro problema, que nem uma ruptura de cruzado, outros problemas que surgem. Então, esse animal, ele tem que ser avaliado, né? Ele tem que ser avaliado clinicamente, e ele vai ter que ser muito bem avaliado, vão ser solicitados exames e tudo mais, ali no exame físico, a gente já consegue ver se talvez é pela displasia ou se é por algum outro problema ortopédico que está acontecendo, mas pode ser sim. Tem uma outra pergunta da Larissa, aparar os pelos das patas também se aplica aos gatos? Os meus são bem peludos e as patinhas são bem felpudas, não sabia que era necessário aparar. Olha, eu vou te falar, eu tenho um gato que ele tem a patinha bem peluda também. Ele tem, eu até brinco que eu falo pata de coelho, porque parece uma patinha de coelho, mas é muito importante, porque gatos também podem ter displasia. A gente fala menos disso, mas eles também podem ter displasia, como gato na raça Maine Coon, né? A gente vê que esses gatos, às vezes, que nem vai Maine Coon, você vai ler algum artigo, você vai ler sobre a raça, eles podem ter uma displasia. Mas claro que é importante você aparar sim os espelhinhos, porque você vai, né? O pelo tá ali, você tá tirando todo o atrito. Então o gato, ele gosta de pular, né? Ele vai pular
para ambientes altos, ele vai subir num armário, ele vai subir na geladeira. Então, se ele tiver um coxinha ali bem à mostra, uma coisa mais firme, é muito melhor para esse paciente. E aí a gente não está falando só de displasia, né? A gente está falando do risco dele escorregar e ter uma fratura, ou enfim, né? Principalmente fratura, porque gato tem bastante fratura por queda. Então, sim, gente, é muito importante tirar todos esses pelinhos, por mais que a gente ache super fofo. Tirem foto, deixam na galeria, mas tira o pelinho da patinha deles. Tem uma dúvida também da Beatriz. Displasia em gatos tem os mesmos sinais clínicos que nos cães? Olha, praticamente sim, né? Você vai ver que às vezes é um animal que ele é mais quietinho, porque é um animal com dor. Então ele não vai, às vezes, subir. O que eles relatam é: ah, o meu gato não tá subindo mais, ele era tão peraltinho quando criança, agora ele não sobe mais o móvel. Então, sim, ele vai ter por uma manifestação de dor, ele pode ter sinais muito semelhantes, mas claro, gato é um bicho bem diferente, então isso serve para a gente fazer tipo uma palestra só sobre gatos, falar sobre displasia coxofemoral em gatos. Inclusive, na semana passada, eu estive num congresso lá de Maceió, de veterinária, e eu vi uma palestra sobre isso, sobre displasia em felinos, e eles falaram, às vezes não é que é pouco, né? Que a gente vê pouco na clínica, mas a gente tem que saber diagnosticar também. É diferente, né? O jeito do gato andar, ele é diferente. Então, você tem que estar acostumado com tudo isso. E um gato com dor, ele vai ficar o quê? Bem mais arisco, mais agitado, ou então ele pode ficar mais apático, mas é aquele negócio, você também vai sentir uma dor à palpação, vai ter um andar diferente, às vezes um andar mais baixo, aquele quadrilzinho mais baixo. Então, esse animal, ele sempre tem que ser avaliado. A Beatriz, ela fez um adendo aqui que ela achou super válido essa palestra de displasia em gatos, que ela não fazia ideia que tinha. Eu também não, inclusive fica aí o convite para a próxima, né? Que a gente aí já fica até com um tema. Com certeza. Quando vocês quiserem, a gente pode fazer. É um tema que a gente começa a pesquisar, mas a gente fala mais, né? Assim, como as pessoas têm mais, né? Não é que as pessoas têm mais, mas é mais comum você ter gatinho SRD. Às vezes a gente não fala tanto sobre isso, sobre displasia e tudo mais. Mas a gente tem cada vez mais, que nem vai Maine Coon, essas raças mais puras, esses gatões mais pesados, às vezes eles têm a displasia. Então é importante sim, né? Quando você vai num veterinário de felinos, eles já estão um pouco mais preparados e eles já dão todo esse alerta para quem quer adotar ou então comprar um gatinho e quais são os riscos, né? Quais são as doenças, enfim. É porque gato realmente ele é um universo à parte, né? Então a gente fala de cachorro, cachorro, cachorro. Eu até pensei em colocar alguma coisa de gato, mas eu falei, gente, olha, já são 10 para as 9, 20 para as 9 e a gente está aqui conversando. Se colocasse gato, a gente ia ficar até 10 horas da noite. Sim. Uma outra pergunta, o tratamento com células-tronco, ele é contraindicado em algum caso? Ele é contraindicado, sim, em casos de animais, por exemplo, que têm alguma neoplasia. Então, na triagem do paciente que vai fazer, né, aquele procedimento com as células-tronco, primeiro que esse paciente ele tem que ser sedado, né? Então, a aplicação não é feita com animal ali no consultório, não é nada disso, ele é sedado dentro de um centro cirúrgico, ele está sendo monitorado o tempo todo. E antes disso, antes de realmente ter, né, quando tem essa indicação das células-tronco, são solicitadas 3 radiografias torácicas, né, para pesquisa de metástase e ultrassonografia abdominal. Então, o animal que ele tem qualquer tumorzinho, seja ele um tumor de pele, seja ele um tumor de baço, de qualquer região, é contraindicado o tratamento com células-tronco. Maravilha, Cris. Eu acho que é isso. Então, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Só para
para agradecer novamente. Muito obrigada, viu, Cris, pelo convite, por ter aceitado, né, o nosso convite. Foi uma honra de coração mesmo. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado. A gente amamos a palestra. Foi excelente, foi muito, muito boa. Obrigada. Superou aqui nossas expectativas, viu? Muito obrigada. Ai, obrigada, pessoal. Eu fico muito feliz. Eu preparei tudo isso com muito carinho para vocês. Quis mostrar muitos casos clínicos. Eu estou lendo aqui os comentários. Fico muito feliz com o feedback de vocês. Espero vocês lá curtindo essas páginas, acompanhando. A gente tem muita informação hoje em dia na internet gratuita. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no WhatsApp, podem me mandar pelo Instagram. Fiquem à vontade, tá bom? E lembrando que vai ter esse curso de ortopedia pela Ortovil, vai ser muito legal, gente. A gente vai falar de tudo. Então, é legal para quem gosta de ortopedia, até mesmo para quem não gosta de ortopedia, né? Para entender que se você vai ser um ortopedista ou se você vai ser um clínico, é muito importante você saber fazer um diagnóstico ou você saber qual é o momento que você vai encaminhar para um especialista. Não, o curso da Ortovil vai ser presencial. Me manda uma mensagem, Larissa. Ele é presencial, vai ser aqui em São Paulo, na FAMESP. É um lugar super acessível, chega de metrô, super fácil. Tem Ibis perto para ficar hospedado. E então, vale super a pena, viu? Façam aí um mutirão. Não sei se todo mundo aqui é de Jaguariúna ou não, mas façam um mutirão, venham. A gente passa todas as informações para vocês, tá bom? A gente já está com quase todas as vagas preenchidas, mas ainda dá tempo de se inscrever. E muito obrigada, viu, Ana? Eu amei. Maravilha. Obrigada, viu, Cris? Nós também amamos. Obrigada, obrigada mesmo por ter aceitado nosso convite. Muito obrigada, gente. Obrigada, viu? Ótima noite. Obrigada, galera. Não se esqueçam de preencher, tá? O link do Forms para contabilizar a participação aí de vocês. E é isso, viu? Ótima noite para vocês. Ótima E noite, pessoal. ótima semana. Até a próxima, Cris. Até. Só mandar mensagem, gente. Um beijo, boa noite e Beijo. sucesso. Pode deixar, Tchau. viu? Tchau.